Está escrito assim na palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 12. Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou, porventura, necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Querido Deus, tua palavra é a palavra da verdade. Por ela fizestes os céus e a terra, e por ela nos fizestes renascer. Rogamos a manifestação do Espírito, do teu Santo Espírito e da tua palavra sobre nossos corações. Concede-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos tratar nesta manhã do tema o ministério cristão. E nós trataremos dessa questão por algumas razões. Em primeiro lugar, Jesus, nosso Senhor e Salvador, deixou absolutamente claro que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Sua vida teve ampla e total utilidade pública, universal. Dos muitos serviços prestados por Cristo, o maior de todos foi sua vida em sacrifício na cruz do Calvário. Somos exortados nas Escrituras a imitá-lo. E para que possamos imitá-lo, Deus nos deu o seu Espírito. E o Espírito Santo nos concede dons espirituais, que são capacidades para que tenhamos ministérios, para que ingressemos nos ministérios e possamos servir de modo tal que as manifestações, as operações de Deus ocorram e a igreja seja edificada e vidas sejam salvas. Portanto, fomos salvos para servir. Logo, todos temos ministério, uns de tempo integral, outros de tempo parcial. Uns servirão a Deus em determinadas áreas, de acordo com os dons, as capacidades outorgadas e recebidas, outros em outras áreas. Fato é
que todos temos ministério. E o apóstolo Paulo está tratando no capítulo 3 de sua carta aos Coríntios acerca do ministério cristão. E nós precisamos aprender com ele. E existem 4 pontos a destacar desta passagem. Em primeiro lugar, a recomendação para o ministério. O que ou quem lhe recomenda para ingressar no ministério? Em segundo lugar, sua confiança. Em quem você confia para servir a Deus no ministério? Em terceiro lugar, sua capacidade para servir, para estar envolvido no ministério. E em quarto lugar, a sua ousadia. Se você compreender a natureza e o caráter do ministério cristão, você entenderá que só há uma maneira autêntica de servir: com ousadia, com intrepidez. E é isso que o apóstolo está nos ensinando nesta passagem. Em primeiro lugar, de 1 a 3, nós observaremos a questão da recomendação para o ministério. Lendo tanto a primeira quanto a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos observar uma coisa: Deus, pela instrumentalidade de Paulo, o conduziu àquela cidade e Deus ali salvou vidas. Paulo, por si mesmo, diante das ameaças, teria ausentado-se, teria ido embora daquela cidade, mas por revelação divina permanece na cidade, porque Deus tinha muito povo naquela cidade, e Deus salvou vidas, uma igreja foi plantada e consolidada, líderes foram estabelecidos, e Paulo prosseguiu. Após sua partida, falsos profetas e apóstolos e mestres infiltraram-se na igreja, contaminaram alguns líderes, e esses líderes, contaminados por aqueles falsos profetas e mestres e apóstolos, começaram a fazer oposição a Paulo, denigrir sua imagem, solapar sua autoridade apostólica sobre aquela igreja. Portanto, infectados por aquela influência perversa de falsos mestres, Paulo tinha não unanimidade entre os coríntios, mas opositores que o magoavam, o caluniavam e o perseguiam. Paulo, portanto, escreve para defender a sua autoridade apostólica. E no versículo 1, 2 e 3, nós vamos tratar do tema da recomendação. Observem o versículo 1. Começamos, diz o apóstolo, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Paulo estava sendo criticado de ser alguém que vivia falando de si, se recomendando a si mesmo. Certa vez disseram para Jesus que o testemunho que ele dava sobre si mesmo não era legítimo, porque ele era testemunha de si, e ele deixou claro que o Espírito Santo dava testemunho dele. João Batista deu testemunho dele, as obras que o Pai lhe havia dado para realizar davam testemunho dele, o próprio Deus e Pai dava testemunho dele, e as Escrituras Sagradas davam testemunho dele. Capítulo 5 do Evangelho de João. Se os irmãos observarem aí no capítulo 5, verso 12, está escrito: não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência e não no coração. Observem capítulo 10, verso 18. Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Paulo está falando do ministério. Ele disse no capítulo 2, verso 17, que era com sinceridade, era da parte de Deus e na própria presença de Deus que em Cristo ele pregava. E ele pergunta: de novo estou recomendando a mim mesmo, conforme sou acusado? Ele deixou claro que quem se recomenda a si mesmo não é aprovado, mas aquele a quem Deus recomenda.
Portanto, Paulo não estava se recomendando a si. Em segundo lugar, ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Naqueles tempos, haviam muitos pregadores itinerantes e as igrejas não conheciam a origem daqueles pregadores. Aqueles pregadores chegavam nas igrejas e não queriam apenas adorar a Deus, mas queriam pregar e ensinar. Como saber se eram legítimos cristãos? Quem eram? De onde vieram? Muitos tinham o hábito de trazer consigo cartas de recomendação, assinadas por um apóstolo ou por alguma pessoa conhecida de destaque, que recomendava. Portanto, os críticos de Paulo estavam acusando o apóstolo de não ter apresentado suas credenciais, cartas de recomendação. E ele está perguntando: eu preciso? Deus salvou vocês. A igreja foi fundada pelo poder de Deus, pela instrumentalidade do meu ministério. A própria existência da igreja de Corinto é a minha carta de recomendação. Eu não preciso nem trazer comigo cartas de outras pessoas, assinadas por outras pessoas que me recomendam, e nem preciso, ao me dirigir a novos trabalhos, que vocês me recomendem, porque o meu próprio ministério, no meio de vós, me recomenda. Portanto, disse ele no versículo 2, vós sois a nossa carta. A melhor e maior carta de recomendação não estava escrita com tinta em um papel. A igreja de Corinto era uma carta viva de recomendação. Ela testificava da legitimidade, da autenticidade, da espiritualidade e da instrumentalidade de Paulo para a salvação de vidas. Portanto, o que o recomendava para o ministério não eram pessoas, não eram autoridades. O próprio Deus, através de um trabalho eficaz e de sucesso e de êxito, o recomendava. É muito triste quando pastores ligam para presidentes de pessoas conhecidas na denominação e pedem uma indicação. Sabem que uma determinada igreja está sem pastor e as pessoas começam a se oferecer, e quando elas são recomendadas, quando elas são indicadas por algumas pessoas que são consideradas de respeito e de autoridade, muitas vezes as igrejas aceitam a recomendação. Mas o que recomenda um pastor e um obreiro é o seu ministério, é a eficácia do seu ministério. A igreja, ao invés de ouvir palavras de recomendação, deve analisar o ministério, o que Deus operou pela instrumentalidade daquele homem. O seu ministério é a sua carta de recomendação. Quando você faz em um determinado local um bom trabalho, você é recomendado. Se um pedreiro trabalha bem na sua casa, você o recomenda. E ele, quando quer recomendação, ele simplesmente diz ao futuro novo cliente: pergunte a fulano de tal. E quando ele pergunta a você, você mostra, está aqui o que ele fez. Certo marceneiro que ia fazer um trabalho para nós em nossa casa, levou um álbum de fotos, dizendo: está aqui o meu trabalho, a eficácia, o meu trabalho bem feito me recomenda. A minha recomendação não é verbal, não é por escrita e não é assinada por uma autoridade, mas é o meu próprio trabalho. Ele me recomenda, ele está me legitimando. As minhas credenciais estão no meu próprio ministério. Por isso Paulo está dizendo: vós sois a nossa carta de recomendação. Certo seminarista, certo jovem que não tinha bom testemunho na igreja, de fato teve uma experiência de consagração e chamada, e ele quis ir para o seminário, mas ele não tinha bom testemunho no seio da igreja. Como a igreja o recomendaria se ele não tinha uma conduta, um procedimento e um próprio ministério na igreja que o recomendava? Então o pastor lhe disse: eu não duvido de que Deus tenha operado uma mudança em você, mas dê um tempo.
Evidencie ao longo desse ano, quem sabe do outro, que de fato você agora tomou um compromisso com Deus. E então a própria transformação evidenciada no cotidiano da vida da igreja o recomendará. Portanto, o que é que nos recomenda para o ministério? Adianta dizer, pastor, me indique para ser vice-presidente ou diácono da igreja. Se você quer ingressar no ministério cristão dentro da igreja, se você sonha, almeja coordenar uma área, estar à frente de um determinado ministério, não há nada de errado em desejar ocupar liderança para mobilizar a igreja no cumprimento da missão. No entanto, não queira ocupar aquele ministério por indicação. Diga, pastor está aqui, eu trabalhei no pouco, eu fui fiel no muito também. Quem é fiel no pouco será no muito. A sua dedicação, aquilo que Deus já tem feito na sua vida e no ministério que você hoje está trabalhando, o recomendará como alguém que está em condições de estar na vice-presidência, de ser diácono. O seu testemunho, o seu ministério, se você é uma pessoa que começa o ministério, larga no meio do caminho, se você começa do ministério e não trabalha com dedicação, com consagração, se na sua mão aquele ministério minguou, andou para trás, retrocedeu, acabou, então como você é recomendado? Adianta alguém o recomendar se o seu próprio trabalho não o recomenda? Se um vendedor de vitaminas fosse à sua porta e lhe dissesse, olha, estas vitaminas são as mais poderosas e as melhores e as mais eficazes que existem, é o que tem de mais moderno, compre, eu tomo diariamente, e ele fosse anêmico na aparência, raquítico no seu físico, você compraria aquela vitamina? Você convidaria um pastor para assumir uma igreja, se a igreja que ele esteve à frente antes, sob sua liderança, essa igreja quase fechou as portas? Mesmo que uma autoridade da denominação escreva uma linda carta de recomendação, o que é que recomenda um obreiro? Uma autoridade? Uma carta escrita ou o seu trabalho? O que é que nos recomenda para o ministério cristão, meus irmãos? A obra de Deus na nossa vida. E Paulo está dizendo, podem me criticar, porque eu não apresentei cartas escritas por Pedro, por João, ou por Mateus, ou alguma autoridade apostólica. Vocês são a minha própria carta de recomendação. Esta carta está escrita no meu coração. Onde quer, essa é uma carta conhecida e lida por todos os homens, porque onde eu vou, eu falo do que Deus fez na vida de vocês e em vocês, e todos sabem do que Deus está fazendo. Portanto, escrita no meu coração e não num papel, conhecida e lida por todos. Onde quer que eu vou, antes de chegar lá, as pessoas já sabem a obra que Deus fez no meio de vós. O meu trabalho me recomenda, eu não preciso de recomendação humana. Se você quer ingressar no ministério, então, naquele ministério no qual agora você está ocupando, você o tem ocupado com responsabilidade, com integridade, com dedicação. Você pegou tudo desmontado e você montou, desorganizado e você organizou, parado e você dinamizou. Aquele ministério cresceu sob sua liderança, porque você orou, você trabalhou, você se dedicou. Então, esse trabalho dedicado, espiritual, que progrediu, ele recomenda você, ele credencia você. Por isso, meus irmãos, nós devemos dar o melhor no ministério no qual Deus nos coloca, para que Ele possa nos colocar num ministério com maior responsabilidade e depois em um outro com maior responsabilidade. Mas quando nós almejamos cargos ou ministérios e não temos boa recomendação, por onde passamos, isso, meus irmãos, é muito triste. Não adianta pedir indicação de ninguém.
o seu trabalho, o seu caráter e seu testemunho o recomendarão. Vamos ver o versículo 3. Sendo manifestos, conhecidos, como carta de Cristo. Observem, no versículo 2, vós sois a nossa carta de recomendação. No entanto, vocês se tornaram conhecidos como carta de Jesus Cristo, ministrada por nós. Era muito comum naqueles tempos alguém ditar a carta e um escriba registrá-la. E Paulo está dizendo: vocês foram salvos, convertidos, edificados como igreja de Jesus Cristo. E sabe de quem é essa carta? Vós sois a carta de Cristo. Ele escreveu essa carta, usando-me como seu escriba. Eu fiz o registro dela, mas quem escreveu, quem ditou o conteúdo, foi Jesus Cristo. A igreja, meus irmãos, ela é produto de Jesus Cristo, ela é a carta de Cristo, ela é escrita por Jesus Cristo, mas pela instrumentalidade dos pastores, dos líderes, dos cristãos e dos ministérios. Nós somos os instrumentos. É claro que a obra é de Deus, e aqui nós temos mais uma vez a grande dobradinha incentivadora. A obra é de Deus, quem salva é Deus, mas Deus soberanamente decidiu fazer a sua obra pela instrumentalidade daqueles a quem Ele chama e capacita. Portanto, a carta, vós sois a nossa carta de recomendação, sois a carta de Cristo, escrita por Jesus Cristo, pela instrumentalidade do meu ministério, disse Paulo, ministrada por nós. Essa carta foi escrita não com tinta. A tinta pode apagar, pode ser rasurada, mas com o Espírito do Deus vivo. Jesus Cristo escreveu aquela carta, não usando tinta, mas o Espírito do Deus vivo. A salvação das pessoas, a regeneração das pessoas, a conversão das pessoas é produto de Jesus Cristo, da palavra de Deus encarnada, escrita, Jesus, o Verbo de Deus, pelo poder do Espírito do Deus vivo. Paulo não tem a menor dúvida, meus irmãos, de que se trata de uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, do Deus que vivifica os mortos, pela instrumentalidade dele. E ele diz, ministrada por nós, Lucas, Timóteo, Silas, a equipe ministerial que trabalhava com Paulo. Que coisa maravilhosa, carta de Cristo. Esta igreja é uma carta de Cristo, escrita por ele, pela instrumentalidade dos pastores e líderes que passaram por aqui e estão aqui e agora. Ela foi escrita não com tinta, que pode ser apagada, mas com o Espírito do Deus vivo. Sabe onde foi escrito? Não em tábuas de pedra. Quando Deus, com o seu dedo, escreveu o decálogo, os 10 mandamentos, ele escreveu em tábuas de pedra. Não é verdade? Essa é a característica da antiga aliança, do Velho Testamento. A lei divina como código externo, escrito em tábuas de pedra. Mas agora, onde Jesus Cristo escreveu com o Espírito do Deus vivo a carta dele? Em tábuas de carne do coração. Sabe o que significa isso? Tábuas de carne do coração, não mais tábuas de pedra, a nova aliança prometida. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias. Vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 31. Vamos ler a promessa divina da nova aliança. Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 31. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, esse meu pacto que eles invalidaram, apesar
de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo está dizendo que a promessa da nova aliança, celebrada por Cristo, quando estabeleceu o memorial, isto é o meu sangue, é o cálice, é o sangue, que é a base da nova aliança. Agora Deus não escreve mais a sua lei em pedras, em códigos externos, ele escreve no interior, no próprio coração. Vamos ver Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 24. Ezequiel 36, a partir do verso 24. Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Os irmãos então podem perceber que as promessas da nova aliança, elas se cumprem da antiga aliança na nova aliança. A igreja é carta de Cristo, é produto da cruz, do sangue derramado, da ressurreição, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ele tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, sensível, regenerado, nascido de novo, e nele Deus escreveu a sua lei. Observem que a antiga aliança e a nova aliança, a lei permanece. A mesma lei, escrita externamente, agora é escrita interiormente. E a presença do Espírito é quem capacita a igreja a obedecer aos estatutos que no passado, na antiga aliança, o povo de Israel não conseguiu obedecer. Portanto, meus irmãos, Paulo está deixando claro que o que nos recomenda é a obra divina por nosso intermédio. Aos Romanos ele disse: o que eu vou narrar foi o que Cristo fez através de mim. O que eu passo a relatar é a obra de Deus por minha instrumentalidade, e é isso o que me recomenda. No seu ministério atual, você pode dizer que Deus tem operado, e aqui estão os resultados pela instrumentalidade do seu ministério. Fomos chamados para servir, imitar o Senhor. Ele veio para servir. Logo, quem serve está no ministério, no serviço cristão. E esse serviço, meus irmãos, como está escrito aqui, ele tem que nos recomendar. No versículo 4, nós aprenderemos acerca da confiança. Para entrar no ministério e permanecer no ministério, seja ele de qualquer espécie, é preciso confiar. E Paulo diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Paulo pressupõe que seus críticos irão, depois dessas 3 declarações feitas, dizer: vejam como Paulo é vaidoso, como ele está ostentando de uma forma arrogante os resultados do seu ministério. Vejam como vaidosamente ele apresenta o produto do seu trabalho. E para dar toda a glória e toda a honra a Deus, Paulo diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Observem, confiança. Nós vimos na semana passada
que Deus permitiu que uma tribulação viesse sobre Paulo na Ásia, que o oprimiu sobremaneira, uma tribulação que foi acima das suas próprias forças, que o levou ao ponto do desespero, levou Paulo a concluir que dessa vez ele não escaparia, e Deus o levou ao limite máximo do suportável e do insuportável para lhe ensinar uma seguinte lição: para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Paulo aprendeu a confiar, a depositar toda a sua confiança em Deus. E para estar no ministério, é preciso, meus irmãos, confiar tão somente em Deus. Uns confiam em carros, diz o salmista, outros em cavalos, outros no tamanho do seu exército, ou nos seus muitos aliados. Mas o salmista disse: nós confiamos em Deus, depositamos nele a nossa confiança, para que ele produza os resultados, para que Deus nos dê a vitória e o êxito. Irmãos, quem ingressaria no ministério confiando em si mesmo, em sua erudição, em seus conhecimentos, em suas habilidades, em suas técnicas adquiridas? Onde nós depositaremos a nossa confiança? Conversando com um colega que está fora do ministério, porque sempre foi alguém muito bem remunerado em uma profissão, ele nunca conseguiu mergulhar no ministério, porque ele nunca conseguiu confiar que ele estaria nas mãos de Deus e não nas mãos da igreja. É verdade que muitas injustiças já foram cometidas contra pastores, que foram largados e abandonados à própria sorte e passaram momentos muito duros, enfrentaram humilhações, o que causa insegurança. Mas quando você se lança no ministério, você se lança confiando que você estará nas mãos de Deus, que você será sustentado por Deus e que Deus não deixará que aquela obra vá para trás e para baixo nas suas mãos. Essa tem sido a minha oração: Deus, o que tu puseres das minhas mãos, eu quero que multiplique. Tem que ir para frente e para cima, nunca para trás e para baixo. A obra de Deus tem que crescer, ela tem que experimentar vitória, ela tem que encontrar êxito, porque Deus é por nós. Quem será contra nós? Nós vamos confiar em quê? Em quem? Nós vamos fazer algum grupo seleto e vamos confiar no apoio desses líderes para nos sustentar à frente da igreja? Vamos pastorear e ceder às pressões de algumas pessoas, porque elas são importantes e aclamadas na igreja, e com o seu apoio você permanece no ministério? Não. Se pastoreia o rebanho de Deus e se orienta a igreja segundo a palavra: doa a quem doer, agrade a quem agradar, porque você confia em Deus. Nós temos que depositar toda a nossa confiança em Deus. Se você for convidado para um ministério na igreja e você pensa: mas como? Confie que Deus lhe dará sabedoria, confie que Deus estará contigo, confie que Deus irá à tua frente, a glória dele será a tua retaguarda. Confie, deposite toda a sua confiança em Deus. E Paulo diz: é por Cristo, através de Cristo, vem de Deus, pela mediação de Jesus Cristo, que nós temos tal confiança, essa confiança tão elevada que eu tenho para estar no ministério. Ela vem de Deus, através de Cristo, e ela é depositada em Deus, e não em mim mesmo, e em ninguém, e em nada. Confiança em Cristo. Primeiro lugar, quem recomenda você para o ministério? Tem que ser o êxito da ministração do Senhor pela sua instrumentalidade. Segundo lugar, para entrar no ministério, seja ele qual for, e permanecer, você precisa confiar em Deus. E essa fé virá dele mesmo, através do Senhor Jesus. E depositada na pessoa certa, você entrará no ministério,
Você vai correr a boa carreira, você vai combater o bom combate, você vai guardar a fé, até o dia que o Senhor o chamar. Um terceiro ponto, versículo 5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A palavra capacidade, não que sejamos capazes, essa palavra e a palavra capacidade é a mesma palavra do capítulo 2, verso 16. Vamos lá para a última frase do versículo 16. E para estas coisas, quem é idôneo? A palavra idôneo, em português, traduz a mesma palavra que aqui foi traduzido por capacidade. Quem é idôneo? Paulo perguntou. Quem está habilitado, credenciado, qualificado? Quem tem as habilidades adequadas para assumir tamanha responsabilidade? Quem tem? Quem é idôneo? Quem tem o treinamento e habilidades certas? Eu soube que tinham vários empregos no distrito industrial e as pessoas não foram admitidas por falta de qualificação. Paulo está perguntando: quem é qualificado? Tem o treinamento que qualifica para assumir aquele cargo, aquela responsabilidade? Quem? Agora ele está respondendo. Ele perguntou: quem é idôneo? Quem é capaz? Quem é suficiente? E ele diz: não que sejamos capazes, não somos. Ora, quem poderia acusá-lo de estar ostentando, de estar relatando o sucesso, o êxito do seu ministério de uma forma arrogante? Paulo está dizendo: de maneira nenhuma. A minha confiança está depositada em Deus e ela vem através de Cristo. Capacidade, não que sejamos capazes, ele está dizendo: não somos, por nós, de pensar alguma coisa. Irmãos, existe alguma coisa mais simples do que pensar? É simples, pense agora o que você quiser, é simples. E Paulo está dizendo: eu não sou capaz de ser apóstolo, e nem de pastorear, e nem de ser missionário. Eu não sou capaz nem sequer de pensar. Vocês acham que toda a direção que Paulo teve para fundar aqui e não ali uma igreja, tomar essas e não outras atitudes, essa capacidade vem dele? Ele pensou tudo isso, ele elaborou tudo isso? Não, ele admite nem sequer de pensar alguma coisa, como de nós. Observem, por nós e de nós, brotando de dentro de nós. De onde vem a nossa capacidade? Verso 5, mas a nossa capacidade vem de Deus. A capacidade, a suficiência, a habilidade, a qualificação para servir com eficácia procede de Deus. Por isso, nenhum de nós deve se esquivar do ministério, seja ele qual for. Se alguém o convidar para ocupar uma área na igreja, um ministério na igreja, veja o que Deus já fez na sua vida em outros ministérios. Isso o recomendará. Segundo, deposite sua confiança em Deus. Terceiro, a capacidade para estar no ministério vem de Deus. Você não é capaz. Será que o programa Conexão, o programa Fé na Verdade, será que o projeto, o nosso sonho da Vila do Amor, isso veio do irmão, veio de mim, veio de alguns de nós aqui? Isso veio, meus irmãos, de Deus. Foi Deus quem semeou esses propósitos, esses ministérios. Foi Ele quem nos deu essas ideias. Tudo tem brotado do coração de Deus, sido semeado nos nossos corações. Nem as ideias nos pertencem, elas nos são dadas por Deus. E elas vêm com tanta força que são direções claras para onde irmos, porque procedem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, não vem dos nossos recursos financeiros, da nossa erudição, da nossa cultura, vem de Deus. Paulo aqui afirma. Meus irmãos, eu vou procurar ser bem objetivo agora, porque o apóstolo agora vai tratar da natureza e do caráter do ministério cristão, para provar
que ele é glorioso, ele é cheio de glória. Por isso, no verso de número 12, ele diz: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Temos que ser ousados, intrépidos, corajosos na pregação, no ensino e no ministério. E de onde vem a coragem? De onde? Vem da própria natureza e do próprio caráter do ministério cristão. E Paulo está mostrando que o ministério cristão, ele é glorioso, é ministério glorioso. No seminário isso tem uma outra conotação, falar de ministério glorioso. O pastor Jorge sabe o que é ministério glorioso, mas o que Paulo está dizendo aqui é outra coisa. O ministério glorioso tem 3 características. Em primeiro lugar, os irmãos observem, versículo de número 6, o qual, está se referindo a Deus, nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, a letra mata. O Antigo Testamento tem a lei. A lei de Deus, ela prescreve tudo o que nós devemos fazer, também o que nós não devemos fazer. Só isso? Não. Ela também deixa claro quais serão os castigos, as reprovações, as sanções em caso de descumprimento ou de desobediência, como também as recompensas e as bênçãos da obediência. No Código de Trânsito, você não tem somente o que você pode fazer e o que você não deve, mas vem também dito ali as sanções. Se você ultrapassar um sinal vermelho, paga tanto de multa. Se você dirigir sem cinto, tanto. Se você dirigir falando no celular, tanto. Então não tem só a prescrição do que deve e o que não deve, também tem as sanções, as penalidades, como as recompensas de quem cumpre a lei. Ora, está escrito no livro de Levítico, está escrito no livro de Deuteronômio, aqui está a lei de Deus, os estatutos, os preceitos de Deus. Obedeça e você viverá. Pronto. Como uma pessoa pode viver? Obedecendo. A pergunta é: quem consegue obedecer toda a lei de Deus, todo o tempo, sem nunca, jamais transgredir sequer um mandamento de Deus? Quem consegue? Ninguém. Então, para os infratores da lei, a lei apresenta a condenação. Ora, o salário do pecado é a morte. Por isso Paulo diz em Romanos que através da lei vem o conhecimento do pecado. Ora, vem o conhecimento de que eu sou um transgressor. Se sou um transgressor, e se a penalidade para a transgressão da lei é a morte, então a letra mata. A letra mata. Por quê? Porque ela me condena como infrator, transgressor da lei divina. Portanto, Deus nos capacitou para sermos ministros do novo pacto. O novo pacto não é da letra que mata, que condena, mas do Espírito que vivifica, que ressuscita, que regenera os mortos. Ora, tendo um ministério do Espírito que produz vida e vida eterna, Paulo diz: eu sou muito ousado quando eu prego, porque o meu ministério é o ministério do Espírito vivificante. Ele prossegue dizendo: ora, se o ministério da morte, mais uma vez, o ministério sob a antiga aliança, da letra, da lei, que mata, mata porque o transgressor merece ser punido, portanto é o ministério da morte, gravado em letras de pedras, porque Deus escreveu em tábuas de pedras, veio em glória, e os irmãos sabem que veio em glória. Quando Moisés subiu ao monte, o monte fumegava. A lei foi dada em glória. E se o ministério da morte veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual estava desvanecendo, como não será de maior glória
o ministério do Espírito. Ora, o ministério do Espírito, que dá vida, tem muito mais glória do que o ministério da morte. Se o ministério da morte tinha glória, o ministério da vida tem muito maior glória. E é isso que dava ousadia a Paulo. Qual? O fato de ser ministro de um pacto do Espírito que vivifica os mortos. Em segundo lugar, verso 9, porque, mais uma vez, Paulo compara para contrastar o ministério sob a nova aliança com o ministério sob a antiga aliança. E ele diz, porque se o ministério da condenação, ora, o ministério, a antiga aliança é da letra, a letra mata, é o ministério da morte, e agora ele diz que é o ministério da condenação. É claro, quem consegue através da lei se salvar? Paulo não está condenando a lei, mas ele está deixando claro uma coisa: quem quiser através da lei se salvar, será condenado, porque ninguém consegue, pelo seu mérito e pela sua própria retidão, a retidão de uma obediência perfeita. A lei exige obediência perfeita. Irmãos, Tiago deixou claro, se você quebrar um mandamento, você não quebrou você quebrou a lei, a totalidade da lei. Ora, por isso ela nos condena, porque somos infratores. Ninguém conseguirá ficar de pé e ser aceito por Deus com base em sua perfeita obediência, com base na retidão do seu caráter e da sua conduta, de sua própria justiça. Por isso, o ministério sob a antiga aliança é chamado de ministério da condenação, porque todos são condenados pela lei. A lei não pode ser encarada como um meio de se autossalvar, porque o homem é pecador, transgride, e a pena para o transgressor é a condenação. Por isso Paulo diz, porque se o ministério da condenação tinha glória, e tinha mesmo, muito mais excede em glória o ministério da justiça, o ministério da justificação. Por quê? Porque pela lei ninguém será justificado mediante as obras da lei diante de Deus. Mas Deus, pela justiça de Cristo, pela perfeita e plena obediência do Senhor, a lei de Deus, que é transferida, é imputada, é colocada e creditada sobre nós, meus irmãos, somos absolvidos de nossas culpas e de nossos pecados. O ministério da condenação e o ministério da justiça. O nosso ministério, o ministério cristão, é o ministério da justificação, com base na justiça de Jesus Cristo. E em último lugar, pois na verdade, o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível, porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. O ministério sob a antiga aliança se desvanecia. Moisés descia do monte com o rosto brilhando, mas ele colocava um véu, porque aquela glória, aquele resplendor ia gradativamente perdendo força, luminosidade, até que a pele do rosto de Moisés voltava ao natural. Isso revela que a antiga aliança caducou, ela foi se desvanecendo, ela caiu em desuso. Mas o ministério da nova aliança, ele é permanente, não será mais substituído, ele é eterno. Portanto, Paulo está dizendo, o ministério sob a nova aliança é o ministério do Espírito que vivifica, do Espírito que dá vida, do Espírito que justifica, e do ministério que é permanente e é eterno. Ora, sendo ministro de uma aliança como essa, Paulo diz, eu uso de muita ousadia no falar.
Qual era a origem da ousadia de Paulo? A natureza e o caráter do ministério cristão. O ministério cristão é glorioso, é cheio de glória, porque promove vida, promove justificação e é eterno. Portanto, o que ou quem o recomenda? O ministério. O seu ministério bem-sucedido, a operação de Cristo pelo Espírito Santo, com resultados abençoados, é o que o recomenda. Em segundo lugar, o que é que nos torna capazes de entrar no ministério e permanecer nele? Depositar toda a nossa confiança em Deus através de Cristo. A capacidade para servir a Deus do ministério vem de onde? Vem de Deus. E o ministério, sob a nova aliança, é o ministério do Espírito, que vivifica, que justifica e que é eterno. E isso é que nos dá ousadia, coragem, que elimina a covardia. Você será capaz de evangelizar as pessoas sem medo, sem covardia. Você será capaz de ensinar a palavra e de pregar, porque a covardia não pode ser parte, o temor, a vergonha não pode ser parte da vida de um ministro cristão. Seja um ministro que opera o som, o ministro da cantina, o ministro que trabalha com crianças, o ministro que toca, o ministro que canta, todos somos ministros. E o nosso ministério é glorioso, o nosso ministério é cheio de glória. Por isso, meus irmãos, sejamos ousados em servir a Deus, ousemos. Com esse fundamento, o nosso ministério é glorioso. Se Deus permitir, de noite nós veremos de 13 a 18 deste terceiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, medite em casa o que você ouviu e leu, e também leia o que será alvo da pregação no culto da noite. Vamos orar ao Senhor, e eu gostaria que nesse momento de oração, você avaliasse seu ministério, como você tem encarado os desafios de abraçar novos ministérios, como você tem se colocado nele, confiança em Deus, capacidade de Deus, ministério glorioso. Pense nisso. Muitos irmãos são humildes e dizem: pastor, eu não quero aceitar esse ministério, eu não sou capaz. Eu fico tão feliz quando os irmãos dizem isso, porque eu sei que não são, porque eu também não sou, mas eu sei que a capacidade vem de Deus. Pastor, eu quero assumir, mas eu estou inseguro. Ótimo que você está inseguro, porque você não está colocando a sua confiança em você, coloque ela em Deus. Pastor, está me faltando coragem. Então, irmãos, o ministério que você vai assumir é glorioso. Seja ousado, ouse, porque o ministério é glorioso. Não peça ninguém para recomendar você. Diga assim: olha o que Deus já tem feito na minha vida e através de mim. É isso que me recomenda, a obra de Deus em mim e através de mim. Oremos ao Senhor.